O poder da rotina. Não há nada que bata o poder da rotina. E eu não sei se alguma vez pensaste sobre isto, se alguma vez pensaste sobre o impacto que as rotinas têm na nossa vida. Se calhar acerca de hábitos já pensaste, mas acerca de rotina, já alguma vez pensaste sobre isso? E não há nada que bata o poder da rotina. Não há nada na vida que te possa trazer aquilo que a rotina te traz, como a rotina te traz. Então repara, qualquer grande atleta sabe isso. Qualquer grande atleta sabe que a rotina é necessária para gerar grandes resultados. Qualquer grande atleta de alta competição, qualquer grande atleta olímpico sabe isto, que a rotina necessita de ser gerada para eu construir um resultado de excelência na minha vida, para eu construir um resultado de excelência com as minhas competências, para eu conseguir construir um resultado de excelência com as minhas capacidades. Qualquer grande atleta sabe isto. Então, talvez seja importante e interessante eu pegar neste conceito e poder aplicá-lo à minha vida, porque na realidade tu és um atleta, ou tu és uma atleta. Sim, no processo da vida, no jogo da vida, qualquer um de nós é um atleta. E alguns de nós são atletas num certo e determinado nível de competição e outros de nós somos atletas noutro certo e determinado nível de competição. Então vamos trazer esta consciência, a consciência de que a rotina traz-nos poder. E para trazer essa consciência, eu vou já trazer aqui alguns conceitos para poder ajudar, mas antes disso, gostava de te fazer uma pergunta neste momento. E a pergunta que eu te gostava de fazer é esta: a rotina para ti é um alicerce ou é um tédio? Como é que é? As rotinas que tu tens no teu dia-a-dia. Se calhar tu olhas para algumas rotinas como um tédio, se calhar olhas para algumas rotinas como um alicerce. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Quando nós olhamos para as rotinas como um tédio, por norma isso leva-nos para um caminho que pode não ser muito benéfico. Quando nós conseguimos olhar para as rotinas como alicerces na nossa vida, por norma isso leva-nos para um caminho mais benéfico. Porquê? Porque as rotinas são como alicerces na nossa vida. As rotinas são algo que nos alicerça aos resultados. As rotinas são algo que nos alicerça àquilo que nós queremos gerar na nossa vida, alicerça aos nossos comportamentos, alicerça aos nossos pensamentos, alicerça aos nossos sentimentos. Então, enquanto eu tiver esta perspectiva, enquanto a minha perspectiva de olhar para a rotina é sentir que a rotina é um tédio, porque é sempre a mesma coisa, ou porque eu já estou farto de fazer isto, ou porque eu quero coisas diferentes. Não! A rotina é um alicerce. É um alicerce aos teus resultados, é um alicerce ao teu sucesso, é um alicerce para tu gerares resultados de excelência. E por vezes as pessoas não criam rotinas na sua vida porque elas olham para as rotinas como tédio, em vez de olharem para as rotinas como alicerce. Percebes o que eu te estou a dizer? Então é importante conseguirmos antes de mais construir este espaço dentro de nós. As rotinas que eu crio, as rotinas que eu tenho, são rotinas que me alicerçam os resultados. Então eu necessito de conseguir construir da melhor forma as rotinas mais importantes para alicerçar os resultados que eu quero alcançar. Então pensa sobre isto. Se neste momento estás a ter rotinas que não te levam ao resultado que tu queres, tu estás a construir o teu caminho nesse sentido. Se tu estás a ter rotinas que te levam aos resultados que tu queres, tu estás a construir o teu caminho nesse sentido também. Somos nós que construímos o nosso caminho. Sou eu que construo o meu caminho, és tu que constróis o teu caminho. E se não estás consciente das rotinas que estás a ter no teu dia-a-dia, tu não estás consciente do caminho que tu estás a construir. Sabes o que é que isso faz? Faz com que daqui a 10 anos tu olhes para trás e digas assim: o quê? Já passaram 10 anos? E estejas a ter um resultado que se calhar não é o resultado que tu queres ter. Então o poder da rotina é muito importante eu compreender, é muito importante eu utilizá-lo na minha vida, é muito importante eu desenvolver capacidades para poder assimilar e utilizar este poder de uma forma mais produtiva.
Então, durante este vídeo quero trazer aqui 3 tomadas de consciência para poder ajudar a compreender ainda mais o poder da rotina. A primeira grande tomada de consciência, o primeiro grande conceito que eu te quero trazer é que a rotina cria ordem na nossa vida. Uma das leis da natureza é a lei da ordem. Tudo na natureza tem uma certa e determinada ordem. Então, às vezes, as pessoas não querem criar rotina por alguma coisa que têm construído dentro de si. Por exemplo, às vezes algumas pessoas dizem, isso é superstição. Não é nada superstição, é uma questão de ordem. Eu crio uma rotina para eu ter ordem na minha vida. Quando tu tens rotinas na tua vida, tu estás a criar ordem na tua vida. Tu podes ter as tuas rotinas matinais, podes ter as tuas rotinas noturnas, podes ter as tuas rotinas profissionais, podes ter as tuas rotinas pessoais, podes ter as tuas rotinas familiares. Tu podes ter as tuas rotinas de exercício físico, tu podes ter as tuas rotinas de leitura, tu podes ter as tuas rotinas do que for na tua vida, de lazer, o que for. Mas repara, ter rotinas ajuda a criar ordem. Porque se é rotineiro, cria ordem no meu sistema, cria ordem no meu cérebro, cria ordem no meu organismo. Um dos grandes atletas da nossa história, que é o Michael Phelps, tinha uma rotina exatamente igual em todas as provas que ele fazia, durante anos. Exatamente igual, o aquecimento da mesma forma, a forma como subia para o bloco de lançamento para a piscina, a forma como ele tirava os fones num certo e determinado momento, quando ouvia o primeiro nome e depois tirava o segundo fone quando ouvia o segundo nome. Um conjunto de rotinas exatamente iguais, o aquecimento sempre da mesma forma, a toalha sempre colocada da mesma forma, sempre o treinador já sabia, porque é uma rotina, isso cria ordem no teu cérebro. Tu não precisas de te preocupar com isso. Repara, por exemplo, se tu tens a rotina de quando entras em casa colocar a chave no chaveiro, tu não vais ter que te preocupar onde é que está a chave quando tu sais de casa. É verdade ou não é? Se tu não tens essa rotina, eu tenho a certeza que isto já te aconteceu N de vezes. Estás para sair de casa e não sabes das chaves. Aonde é que estão as chaves? Onde é que ficaram as chaves? Claro, tu não tens uma rotina para colocar as chaves exatamente no mesmo sítio sempre. É normal que depois crie desordem. Eu quero que compreendas isto. Rotina traz ordem, ajuda a libertar o teu cérebro para outras coisas. Quando tu não tens rotinas na tua vida, é um caos, é uma desordem enorme. Então rotina é alicerce. Rotina não é uma questão de tédio. Se tu colocas as tuas chaves sempre no mesmo sítio para saberes onde é que elas estão, tu não vais dizer, ei que tédio, vou colocar aqui as chaves no mesmo sítio todos os dias. Não, tu colocas ali para saberes. Mas se calhar em relação ao exercício, ei que tédio estar a fazer exercício todos os dias, ei que tédio estar a fazer esta rotina todos os dias. Não, rotina é alicerce, cria ordem no teu sistema e é uma lei da natureza, a lei da ordem, isso ajuda-te a gerar melhores resultados. O segundo grande conceito que eu te quero trazer, ou o segundo grande insight em relação a este poder, o poder da rotina, é o seguinte: é necessário criarmos rotinas inegociáveis. Ou seja, não é com ninguém, é contigo. Tu precisas de criar rotinas inegociáveis. Rotinas onde tu não vais vacilar. Rotinas onde tu não vais quebrar. Rotinas que tu não vais negociar com ninguém, nem sequer contigo, para fazeres ou não fazeres. São rotinas que têm que acontecer, ponto final. São aquelas rotinas que são extremamente importantes acontecer para ti ao longo dos dias ou ao longo das semanas. São rotinas inegociáveis. Eu tenho esta pergunta para te fazer. Quais é que são as tuas rotinas inegociáveis? O que é que para ti é inegociável tem que acontecer, ponto final? O que é que para ti é inegociável, independentemente do que se passa na tua vida, independentemente do caos que possa estar, independentemente daquilo que esteja a acontecer, tu tens que fazer isso como rotina. Eu posso partilhar algumas que eu tenho. Por exemplo, para mim há algumas rotinas que são inegociáveis, como por exemplo a rotina do exercício físico, é inegociável. A rotina da leitura é inegociável. A rotina da meditação é inegociável. Então eu gostava de te desafiar a pensar sobre isso. Quais é que são as tuas rotinas inegociáveis? O que é aquilo que tu necessitas de ter numa base regular ou então numa base diária que não podes negociar com ninguém, nem sequer contigo? É muito importante perceberes isto. Quando percebes isto, começas a utilizar o poder da rotina. E o poder da rotina acaba por te gerar resultados absolutamente
inimagináveis ao longo dos anos. O terceiro grande conceito que eu te quero trazer é o seguinte: mestria exige rotina. E uma das coisas que nós trabalhamos na Alken é ajudar as pessoas a gerar uma melhor mestria na sua vida, ou encontrarem a mestria na sua vida. Para eu ter mestria na minha vida, eu necessito de rotina. Mestria exige rotina. Quando eu não tenho rotina, é muito mais desafiante eu caminhar no sentido da mestria. Porque para eu desenvolver mestria, eu necessito de um conjunto de ações. Eu necessito de um conjunto de repetições. Eu necessito de um conjunto de comportamentos que me ajudam a ir ao encontro dessa mestria. E, por norma, a rotina ajuda a ter esse tipo de comportamentos. Claro que tem que ser uma rotina que me leva ao resultado que eu quero gerar na minha vida. Então, compreende isto. Quando eu não tenho rotinas, quando eu não tenho algo rotineiro na minha vida que me leva ao encontro daquilo que eu quero, na realidade eu não estou a gerar a mestria que eu quero gerar na minha vida. Quando eu começo a perceber que o poder da rotina pode modificar os meus resultados, quando eu começo a perceber que o poder da rotina pode transformar a minha vida, quando eu começo a perceber que o poder da rotina pode modificar por completo não só a minha vida e a vida das pessoas à minha volta, eu começo a dar mais importância a isso. E por isso é que eu quero terminar este vídeo desta forma. Eu quero terminar o vídeo a sugerir que tu possas registar quais é que são as tuas rotinas inegociáveis, quais é que são as rotinas que realmente têm que acontecer, registá-las e cumpri-las. Cumpri-las como se fosse a tua vida, como se tratasse da tua vida, porque é mesmo isso que se está a tratar. Quando tu estás a trabalhar com as tuas rotinas, quando tu estás a definir ações práticas, decisões concretas para usares o poder da rotina, tu estás a desenvolver a tua vida no sentido daquilo que tu queres. E utilizar o poder da rotina é absolutamente transformador e um desejo de coração que tu possas utilizá-lo cada vez mais vezes na tua vida.